Dando início ao ciclo de palestras desta manhã, nós ouviremos agora o reuso na Grã-Bretanha. Nosso palestrante, Devendra Saroj, docente sênior no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Surrey, no Reino Unido. Por favor, senhor Devendra Saroj. Very good morning, colleagues, friends. Bom dia a todos, colegas e amigos. E agradeço muito ao Dr. Borsari e agradeço a todos que estão aqui de outros lugares. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da experiência. E vocês vão ver que muitas das experiências que nós temos não é muito diferente do que vocês ouviram aqui em relação ao que foi falado sobre isso pelos colegas do México e Israel em relação à evolução do uso de água de reuso. Portanto, não será tão diferente assim, mas claro, há sempre diferenças quando falamos sobre países específicos, regiões específicas e pensando no uso nessas áreas. Então, vou começar aqui a discussão falando um pouco sobre os aspectos no Reino Unido e, na verdade, em toda a Europa, porque as práticas de reuso no Reino Unido veio das exigências da União Europeia. E cada um dos países tem a sua maneira de trabalhar o reuso de águas. Em alguns dos países, há práticas que evoluem rapidamente, em algumas outras mais lentamente. Por exemplo, o Brasil é como a União Europeia. Alguns estados evoluem mais rápido do que outros. É o mesmo processo. Então, algumas dessas ideias talvez sejam de utilidade para vocês aqui no Brasil. Em relação ao estágio de reuso de água, não estamos numa situação onde podemos dizer que tudo é perfeito. Na verdade, vou mostrar qual é o nosso status. Vocês vão ver que não é muito diferente do que vocês têm aqui. Tudo ainda não está finalizado no sentido de água de reuso ser considerado uma normatização para as empresas, mas está evoluindo. E como vocês aqui, vai estar muito diferente nos próximos anos. Então, é ótimo para que possamos compartilhar essas ideias e entender como temos evoluído. Ao ouvir a minha apresentação, por favor, tentem pensar um pouco no que o Sr. Danny Green disse. Vocês vão perceber que Israel está muito mais avançada nesse sentido de regulamentação comparado com qualquer país da União Europeia. Mas parte da evolução aqui é importante de compreender. Bom, eu venho da Universidade de Surrey, que fica bem fora da cidade de Londres, e é conhecida pelo expertise em engenharia. Então, quando as pessoas entram na nossa universidade, eles sentem um ambiente que tem um foco em engenharia. As pessoas tentam passar para uma outra área, para ir além da engenharia, mas a engenharia realmente é o assunto ou a matéria principal para nós. E outro também que tem grande força são as aplicações de satélite. Então, pelo mundo, aqueles que trabalham com satélite sempre sabem sobre a Universidade de Surrey, porque talvez seja a única que tem o seu próprio satélite. Então, nós lançamos nosso próprio satélite, não compartilham com mais ninguém. Claro que precisam de pessoas para fazer o lançamento do satélite. Às vezes fazem isso a partir da Índia, mas tem seu próprio satélite. E alguns dos
meus colegas, eles são bons simplesmente em construir seu satélite, eles não gostam de comprar. É assim que funciona na universidade. Mas vamos seguir para outros assuntos e, nesse caso, nós só temos muitas pessoas com foco em dados. Então, vocês vão ver que na área de água, o foco maior está em aplicações de dados. Isso vem muito da engenharia. E a minha apresentação, claro, não vai estar focado no manuseio desses dados, mas vocês podem imaginar que isso é utilizado bastante em água de reuso na faculdade. Bom, vou falar então onde estamos como país em sentido de estresse de água. Quando vemos aqui a legenda de cores, aqui o Reino Unido bem pequeno, podemos comparar com vocês aqui, mas no Reino Unido é bem parecido do que vemos na América do Norte e algumas partes da América Latina podemos comparar com a China. Está melhor do que alguns outros países, sim, em sentido de escassez de água. Mas, claro, é pior do que o Brasil. Por quê? Não diz respeito à quantidade de água, mas diz respeito à distribuição. Então, se nós ouvirmos filmes na Inglaterra, vocês vão ver as pessoas sempre usando um guarda-chuva. Isso é um estereótipo. Claro, as pessoas estão sempre usando um guarda-chuva porque chove a qualquer hora. Pode chover, claro, a qualquer hora do dia ou ao longo do ano. Então, em relação à disponibilidade de água, nós temos grandes reservatórios em alguns locais, mas o problema é o alcance desses reservatórios para aqueles que precisam. Então, Londres fica ao sudeste da Inglaterra, bem ali ao sul mesmo, e se chegar ali, você pode claramente seguir adiante para, enfim, a Europa continental. E nós sabemos que o problema total da Inglaterra, de novo, não diz respeito à quantidade de água disponível, mas é onde as pessoas moram em relação aos reservatórios. Há alguns lugares com uma densidade populacional muito grande e muitas vezes isso não condiz com a disponibilidade de água. Então, para nós, isso aqui é uma linha de tempo muito importante. Estamos aqui em 2010. Havia um momento de mudança quando nós tínhamos a demanda e o fornecimento de água bem parecido. E aqui a projeção, nós estamos bem nesse ponto aqui. Isso vai subir para cá. E nesse momento estamos aqui com um déficit de 133 milhões de litros por dia. Então, locais como Londres têm um déficit de água. Por quê? Porque nós temos uma demanda cada vez maior e uma oferta menor. Por quê? Porque Londres cresce. Nós sabemos que a migração continua, muitas pessoas continuam indo para Londres por razão de negócios, e não só da Europa, mas do mundo inteiro. Então, há uma grande demanda em Londres. E o fornecimento cai por razão da incerteza. Não vou falar muito sobre a mudança climática, não sou especialista na área, mas eu diria que tivemos eventos surpreendentes e que isso trouxe menos disponibilidade de água. Claro, quando falamos sobre a previsão de precipitação, isso alterou muito ao longo dos anos. E o que vem ocorrendo? Bom, no momento, esses são os aspectos que estão sendo avaliados por vários decisores. Bom, antes de discutir outros pontos, gostaria de enfatizar que a maior parte da Inglaterra, vamos dizer, do Reino Unido, a Inglaterra é o maior, o setor de água é privatizado. Basicamente, é gerenciado pelas grandes empresas e elas têm um monopólio de alguma região, e Londres está com uma empresa só, ou seja, não são várias empresas na mesma área. Essa
empresa que opera na Inglaterra, ela fornece água potável e água de reuso tratada. E aqui podemos ver que o foco deles é como reduzir o uso. Isso não é fácil, porque, claro, como empresa, você tem todo o direito da rede de distribuição, você pode fazer muito nesse sentido, mas não nos lares das famílias. Você não consegue mudar o estilo de vida das pessoas, você não consegue mudar o tipo de equipamentos que eles têm em casa que utilizam água, então isso fica cada vez mais difícil. Então, a redução de consumo é mais difícil e há várias maneiras de mostrar como essa redução pode ser feita, mas, claro, isso não pode ser visto a curto prazo, pelo menos por hora. Construir reservatórios estratégicos maiores, isso é algo que é discutido, então, pensando como armazenar água por um longo período. Então, isso exige um investimento de infraestrutura e locais como Londres, a infraestrutura, na verdade, não está disponível porque não há espaço para um reservatório na região de Londres. E os lugares que podem são protegidos ecologicamente, então não são locais que podem ser tocados nesse sentido. O impacto seria imenso. Então, agora, a ideia é criar recursos de água por meio de reuso de efluentes. Então, reuso não potável e reuso potável indireto. Esse é um foco para essas empresas e pensam nesses dois caminhos. Quando falamos sobre qualquer tipo de reuso, o primeiro ponto que as empresas precisam enfrentar é o fator ECA, ou seja, as pessoas se sentem enojadas com qualquer coisa que pode vir do vaso sanitário. Então, já foram feitas pesquisas e que existe uma atitude emocional em relação a isso. E também falta de informação. As pessoas têm várias informações em relação a isso, e cada uma de um jeito, mas eles não têm a compreensão técnica correta para que possam, assim, formar uma ideia que possa ajudar a utilização de água de reuso. Falta de compreensão. A maior parte das pessoas acha que reciclagem de água é reciclar dentro de casa. Não pensam em estação de tratamento central, esse tipo de coisa. Eles acham que alguém vai entrar nas suas casas e vão pegar ali a água do vaso sanitário direto para a pia. Então, isso, claro, amedronta qualquer pessoa que não compreende exatamente como será esse processo. Injustiça social. Bom, muitas pessoas na Inglaterra, surpreendentemente, acham que é injustiça reciclar a água do vaso sanitário. Eles imaginam que, se forem reciclar a água, significa que você está colocando as fezes do seu vizinho dentro da sua torneira, que você está levando para lá. Ou seja, ninguém deve mexer ali na minha água potável e acha que isso é injustiça. Vai contra como eu penso em relação a isso. E 63% acreditam que é algo bom. Mas eles não sabem exatamente o que é, mas eles sentem que é algo bom aí. Eles leem os jornais, eles têm uma sensação que diz respeito ao momento, à saúde, que pode dar algum impacto positivo. E 37% acham que não, eles são totalmente contra, eles não querem nem considerar isso, mesmo com base em todos esses fatores que eu já disse, que é uma injustiça social para eles, que eles vão beber uma água que não é uma água possível de ser bebida. A maior parte do outro lado mostra que há sim um favorecimento para a promoção desse tipo de água de reuso. A compreensão mais recente, se falarmos sobre o que nós temos em relação aos riscos e os perigos, nós podemos ver em alguns relatórios, seja por órgãos internacionais ou por universidades. Aqui,
nós podemos ver que é exatamente como a avaliação de risco é feito com água de reuso. E eles dividem exatamente nesse mesmo setor: agricultura, indústria, urbano, doméstico e água potável e melhoria ambiental, para melhorar a qualidade da água na natureza. Olhando todos esses aspectos, quais são os caminhos, quais são as fontes e quem receberia isso? Esse é o arcabouço do processo. Se houver algum risco em reuso de água, pode ser potável ou não, e o que podem fazer para minimizar esse tipo de risco? Bom, seguindo adiante, o foco tem sido em vender essas ideias para o público, para a população geral, porque eles pagam pela água. Então, elas são empresas com fins lucrativos e eles passam a conta para a população. E o que eles estão tentando vender para o governo e para a população é que isso trará resiliência na seca, porque em Londres houve pouca água disponível e houve então uma proibição de utilizar água para regar a grama. Isso já ocorreu. Então, o que eles estão mostrando é que haverá resiliência de seca. Uma vez feito isso, você terá o conceito que pode trazer uma situação melhor para a população. E aqui um projeto em Essex, que nós chamamos de condado, porque na verdade não é um estado, são distritos na realidade. Então, nesse distrito, há um projeto de água de reuso indireto, não potável, e que a ideia é tratar a água e um córrego, não um rio, foi feito um processo onde a água era coletada a partir daí. E esse foi o primeiro estudo de caso. Foi um teste, na verdade, que foi feito nessa parte da Inglaterra. E aqui um mapa que traz essa segurança dos recursos de água da Europa, que, na verdade, foi feito pela União Europeia. Cada país vai fazer do seu próprio jeito, é verdade. E o Reino Unido não está no topo da lista, mas também não está embaixo no sentido de evolução, mas tenta adaptar-se no Reino Unido. E o que tem sido feito? Criaram um plano de 10 a 15 anos para ver como pode mudar esse cenário no Reino Unido. E, claro, estão vendo como adaptar às exigências nacionais, legais. E a União Europeia tem este manual, que é este mapa, que traz essa segurança. Não são exatamente leis para serem adotadas por cada país, mas sim uma diretriz. Basicamente, nesses 10, 15 anos, a pergunta é: por que ir além do uso na agricultura? Porque isso já é visto como algo mais fácil. A ideia é que em 10 e 15 anos que podemos ir além do reuso em agricultura. Por exemplo, podemos pensar até mesmo em uso potável, porque para a agricultura é algo que já está bem estabelecido e não há mais o que pode ser feito. É a dinâmica do mercado, é assim que funciona. E também tentando entender outras políticas e atitudes culturais. Por exemplo, há políticas em relação a desperdício zero, que faz parte da agenda, e economia circular. Claro, isso pode ser feito para vender o conceito de água de reuso. Então, agora vou explicar como esse mapa europeu influenciou. Então, o Reino Unido evoluiu nesse sentido e vou falar sobre qual o padrão que nós temos hoje. Vocês ficarão surpresos que não há estratégia nacional para reuso de água. Portanto, não há uma legislação específica que diz que
deve-se And also fazer there is a reuso fact de that água. we don't see this changing as E well. It's nós not também that não vemos people are que disappointed as with this, pessoas or estão people see this as frustradas something a porque problem. isso não In fact, existe. all the Na most important verdade, stakeholders, o particularly mais those importante profit-making daqueles companies que and their são as partes association, they call them interessadas, UKWIR, que são is the aqueles association of the large donos companies das who grandes empresas, que supply nós chamamos de drinking water and UKWIR, street sewerage in England que querem mainly, trazer and other isso, parts of essa the UK. implementação de What they reuso see this as de a barrier to efluente. implementing water reuse. So Então, eles percebem isso como uma complementação. Então, se tentar trabalhar muito focando na legislação, você acaba criando um problema. A razão é porque a maneira como todos os setores operam é diferente de outros países. E nos países, o setor, e agora mais de 50%, a dinâmica pode ser bem diferente. Mas, num país como o Reino Unido, onde a maior parte do país, especialmente a Inglaterra, 100% é privatizada, eles que têm o custo, eles que vão fazer a infraestrutura, eles que vendem a ideia, e eles, então, têm as tarifas que são implementadas pelo governo. Eles não podem simplesmente me falar que vai haver um aumento. Eles precisam da regulamentação governamental, eles precisam negociar isso para que, então, possam aumentar os valores. E há um grande monitoramento nesse sentido. Mas eles têm tudo às suas mãos para mostrar. Se eles fizerem a construção de 10 reservatórios, eles podem falar com o Ministério e falar, olha, vamos fazer isso, vai ser bom para o mercado e, portanto, eu quero aumentar a tarifa em 10%. E eles podem conseguir qualquer coisa. Portanto, por razão dessas regiões, as empresas de água dizem o seguinte, e que os investidores também dizem que nós não precisamos da regulamentação. Eles vão operar com base nas necessidades do mercado, vão falar com as agências regulatórias, com todos os ministérios necessários e vão conseguir a licença necessária. Basicamente, o que estão dizendo é que há leis sobre água potável, ambiental, sobre saúde, e eles não precisam de mais nada nesse sentido. E o que eles concordam é que eles vão avaliar água potável, alternativa também de distribuição de água não potável, e essas são as 3 empresas as maiores que há, o Thames Water, Southern Water e Anglian Water, e eles então criaram em 2014 o plano de gestão de recurso de água. Eles são especialistas na área, eles vão ter seus próprios planos e vão conversar com as agências regulatórias que lidam mais com preço e vão falar com outros ministérios para construir a partir disso a sua infraestrutura em seus planos. Portanto, essas empresas atualizam seus planos a cada 5 anos e uma vez que decidem um plano de 5 anos, eles fazem exatamente o que está no planejamento. Basicamente, eles estão dizendo, se vão colocar isso no planejamento, eles vão fazer e não precisam de mais ninguém para que haja um suporte governamental, porque nós somos 100% privatizados e nós vamos decidir isso e vamos negociar a tarifa com base no que é feito. E, claro, para certificar que estejam fazendo tudo certo, legalmente, eles vão conseguir todas as licenças necessárias e eles vão fazer uma pesquisa própria para poder entender exatamente o processo e, assim, vão chegar à conclusão. Por isso que essa associação compreendeu, no final, que há 17 diretivas da União Europeia, não é lei, são diretivas para entender exatamente o que precisam fazer. E sabem que qualquer Estado membro da União Europeia deve seguir, e há 38 leis domésticas e eles tentam construir a partir disso. Então, com base nessas 17 diretrizes, essas 38 leis, e com base nisso, eles dizem que vão gerir todos os planejamentos necessários para a água de reuso nos próximos 10, 15 anos. E vão conseguir todas as licenças necessárias e não vão precisar de mais nada, mais legislação nesse sentido, porque já há. Bom, com base nesse arcabouço, eles acordaram que
parts, potable com reuse base and em non-potable dois reuse, because legal implications can be divided pontos. into Primeiro, those two água de areas. reuso potável e And não the idea potável. is to E a basically ideia é look into water basicamente abstraction, discharges, control of entender substances and a pollution, descarga, drinking water o requirements to controle da protect substância, against majority of poluição, risks, exigências para água basically health potável risks they are talking about. e os So in terms riscos of, em let's say, potencial. potable reuse, Para reuso the legal potável, standards o in the padrão UK are legal those no Reino exactly which Unido are taken são away from exatamente Drinking Water aqueles Directive que 1998 vêm of de the European Union. 1998 da So União basically it has Europeia, been just adapted into the national as standard in the UK, diretivas, and it can e be isso just faz used parte to dos justify padrões water nacionais reuse também. and Isso será take permits for definido that. e eles vão There is a trabalhar com little base problem. nisso para conseguir as Probably yesterday licenças. many of people have discussed that Bom, muitos já if you discutiram look aqui into, go ontem into the local legislation, you find sobre the problem. observar a So within the legislação e UK, ver o problema. the E no Environmental Reino Permitting Unido, Regulation, EPR, a of the licença UK implies that que treated é effluent is necessária para classified as conseguir waste. So European directive is asking you água de you can do reuso water exige reuse. uma UK law, regulamentação which existed much de before licença these ambiental, directives, que é o saying that EPR. the E uma vez effluent, feito treated isso, effluent is a waste. você It's not a pode resource, you cannot use it. mostrar que há a Unless it is possibilidade de discharged usar into isso. controlled waters. E, claro, So if you dump into existe uma reservoir and pump necessidade it que again, se then it's você fine. coloca Okay? uma So you água have to find a way around tratada that you justify this one. do efluente para um reservatório pode ser utilizado de novo. E basicamente é isso que eles têm feito. Eles colocam a água tratada num pequeno córrego e numa cidade que precisa de água e assim eles coletam de volta. Em relação ao reuso não potável, não há controles na legislação especificamente para padrões de qualidade de água, porque água não potável pode ser agricultura e outras áreas também. E diz respeito à avaliação de risco. E, contanto que ninguém corra risco, pode ser feito de qualquer maneira. Não há nenhuma regulamentação nesse sentido. Há algumas legislações locais que podem ajudar no sentido de certificar de que não se está fazendo nada errado, que você não terá nenhum problema no futuro. Primeiro eles fazem a avaliação de risco e depois eles olham todas essas legislações, como a regulamentação de 2000, que mostra o padrão de água, e, de alguma maneira, haja interação com a água potável. Essa água de uso não potável deve ser avaliada. E a regulamentação para alimentos em geral, que serão de consumo, e outras regulamentações também. E as diretivas do Conselho da União Europeia, de 98, que permite que qualquer país utilize ele como normativa. E aqui nós também temos a segurança, as medidas de emergência, qualquer coisa que traz um benefício à água potável e um impacto negativo, tudo isso deve ser considerado, também das diretivas de 98. Uma das observações que as empresas trouxeram, já que são empresas grandes, eles conseguem lidar com isso, mas para as menores, eles precisam pensar em outros pontos também. As menores não existem muito nos Estados Unidos, no Reino Unido. Elas, na verdade, só dizem respeito quando falamos sobre agricultores que têm seu próprio processo. E talvez nesse sentido eles vão ter que explorar algo que vai além disso. Que isso está bem focado para empresas grandes. Por exemplo, há regulamentações de adaptações de água, ou seja, em relação a como o encanamento é feito, toda a distribuição nas tubulações. Então, quando você vai distribuir tua água para alguns agricultores, é uma situação diferente e assim você trabalha com água potável e não estaria dentro desse processo. Qualquer empresa no Reino Unido, eles podem começar qualquer planejamento de água de reuso, contanto que estejam de acordo com essas diretrizes. Um estudo de casa, que é o mais recente, é bem pequeno, é um piloto, porque é considerado um teste que é especificamente uma
que diz respeito a uma região e eles compartilharam esse slide conosco. Claro, não tudo, porque há alguns dados que podem ser passados aqui para vocês terem uma ideia do que eles têm feito. Então, uma estação de tratamento de efluente, talvez vocês lembram dos locais das Olimpíadas de Londres de 2012. Então, as construções foram feitas para esporte e eles então fizeram ali uma estação pequena. Claro, as Olimpíadas foi, mas ali há ainda estruturas para esportes e a estação também foi colocada para que pudessem testar qualquer tipo de necessidade nesse sentido de água de uso. E então eles coletam água de algumas casas e não de grande parte de Londres. É uma comunidade pequena e esse é um projeto que vai trazer água não potável. É para descarga nos vasos sanitários, não é potável. E também utilizado para irrigação do paisagismo que foi feito durante as Olimpíadas. Bom, aqui a foto do lado de fora, aqui tem um design bem interessante, feito por arquitetos. E dentro é uma estação típica e tem como foco produzir 574 metros cúbicos por dia. Isso, mais uma vez, utilizado para aguar o paisagismo e para descarga de banheiro. E eles começaram em 2002, abril, e o cálculo era 200 milhões de água potável, que seria utilizado de qualquer maneira para descarga de banheiro e irrigação do paisagismo. E o que eles tentam fazer é coletar os dados utilizando os números para basicamente prever quais seriam os ganhos quando tiverem um projeto maior. Então, isso foi um teste para gerar todos os dados, para justificar, estimar os custos, os benefícios e assim por diante. Esse é o processo. O esquema mostra algo que talvez vocês já conheçam. Metade disso você pode considerar uma planta normal de tratamento de efluente e depois que passa aqui por essa filtragem, passa pelo processo com as membranas, com o bioreator e a nitroficação e desnitroficação. A ideia é passar por esse processo aeróbico e traz água de ótima qualidade. Então, podemos ver aqui uma produção de água de qualidade. E não há fósforo em todo esse sistema. E assim, pode-se ver no final como água potável e carbono ativado é o que tem sido utilizado para filtrar qualquer coisa que sobra. O único problema são as águas. Quando você vê a água saindo, você vai ver alguma cor ali na água. Tem uma cor residual. E há esses componentes que podem ser vistos a olho nu, então a ideia é você colocar cloro para que você então possa ter uma água clara. Isso é feito, claro, com base no processo de minimizar o risco na utilização da água. Então, não há nenhum risco utilizando esse processo. E depois é utilizado para a descarga de banheiro e para irrigar o paisagismo da região. Em relação à qualidade da água,
Again, we don't have any regulation Bom, in the nós UK, não há and there nenhuma is no intention regulamentação of nesse building any sentido new e não há regulation. intenção So nesse they sentido just for the também. sake of proving Então, that, só para this essa is a good quality aprovação, water, isso this is aqui useful mostrando thing, que é uma qualidade de they just água put a que pode ser comparison utilizada. Eles with, fizeram uma United comparação States EPA guidelines, com as for unrestricted diretrizes urban use. da And they USEPA presented 40 parameters e eles showing colocaram how, aqui 40 it parâmetros is passing all of mostrando these como 40 parameters. ele consegue So, of passar course, por there are todos many esses of them, you can parâmetros. have a look Claro, at it, há and, vários but just parâmetros I'll highlight aqui few of podem them. ser So, BOD, vistos, you can mas look vamos into, pensar obviously, it's very aqui strong biological process. em You relação would not ao expect any BOD processo left, so very que small nós BOD left sabemos after, que há this muito process. pouco resíduo depois desse So processo. BOD would be almost gone here, and any residual BOD because of color BOD, is nós gone sabemos after que that. é algo que Looking into phosphate, you will see tem um very high resultado phosphate. positivo. It's just because in the whole system there was Fósforo, nós no podemos phosphate ver involved. que Okay, so you can see this não havia nada no nitrification, sistema. denitrification system is Esse mainly sistema aimed de for carbon and nitrogen involved. Had nothing to do with phosphorus because the nitroficação e purpose does not require desnitroficação phosphorus funciona involved. muito bem. And which is fine E because isso- phosphorus is not going to be problem for toilet flushing or for Isso é irrigating importante lawns. para Total suspended solids very irrigar low o because of the membrane paisagismo. process. So you got almost very clean, very low turbidity water Isso that is tem coming into the system. Nitrogen processo is onde nós almost podemos removed, ver as you can também see, que because you are doing nitrification não and denitrification. há So total ali nitrogen um residual nível de is sólidos quite que não low. deveria ter, So a turbidez with this também. water, they produce a benchmark Bom, for their portanto, nós company, temos of aqui course, uma and for anybody referência who wants to use in the UK, para qualquer um que to queira show that utilizar these isso type of, para mostrar plants, que esse can be tipo used de in order to do estação pode ser calculations, utilizada how much para you need investment, if you want cálculo to e build para a big entender o plant in a investimento, se você for particular area, fazer uma estação muito what sort of grande e o quantity of tipo water de you expect to save in quantidade certain period of time. esperada nesse And then sentido. based on those data, basically, people can propose water use projects anywhere E in the também UK. para alguns projetos específicos em qualquer lugar do Reino Unido. Besides these Bom, technical data, what além they suggest is that desses whenever you propose dados, water use project, you quando utilizamos attach all esses these projetos, documents along with that. nós So in terms of risk management document, sabemos que essa they propose to attach documentação water safety vem plan. em conjunto, So então whenever há you're um proposing planejamento de segurança da water água. use project, you Então, always attach há this water safety sempre plan for the whole catchment. a Catchment for, importância in de this case, ter of course, catchment is very todo esse tiny, planejamento it's para a about 1 MP coleta park. completa. But for large water use project, catchment Nós can be bigger, sabemos and que therefore para you alguns propose projetos water isso pode safety ser plan for the maior whole e outros catchment. If menores. something goes wrong in Se one of the algo nodes, não what funcionar, are the plans to make quais sure seria o that there is water planejamento para safety? There is no certificar que há cross-contamination segurança, because não há something failed contaminação porque in the algo não funcionou network. no processo? Multiple barrier approach. This is actually the document Bom, published aqui by o Drinking documento Water Office in the publicado UK to help small water pela supplies agência because they are not controlled like no large Reino water Unido, companies to apply multiple que barrier é approaches. para So instead of ter one várias single abordagens. barrier or Então, two ao barriers, invés de you simplesmente try to ter make uma many barreira, barriers. mas várias barreiras. So you can see Ter that esta in this one, abordagem no chlorination was tratamento added another barrier in the end, even if específico you may not justify para água de why reuso. actually you need chlorination at all. Porque você But multiple barrier precisa is justificar por que você está usando algo. multiple barrier is actually Então, considered essa as one of multibarreira é the, considerada important aspects. um dos So aspectos attach mais water safety importantes. plan, make sure that in Então, design ter ali suggest as o much as planejamento de possible, try to segurança, use multiple barrier approach in process design. quando And falamos attach, sobre captação, information on education, signage, até pipe labeling, a água PPEs, all those disponível. information, E, so claro, that you have precisamos a whole também project de with toda a very strong a planning. Okay? And this is how they plan their project in estruturação, com a educação, a terms of, sinalização. Em use of relação this à particular site, they are utilização using this for research platform, for deste indirect local, potable eles estão reuse. utilizando So they are trying to compare para in future, let's say, água de uso não attach potável. E reverse no osmosis and futuro, nanofiltration as well eles to produce estão more data onto it. pensando What em actually ter benefit mais you will tipos get de if you filtração add more para stricter entender nanofiltration on top of it. You can qual seria compare o with impacto conventional, se houver mais seal statement rigidez approach with das MBR, so it is membranas already utilizadas. happening. Então, You can compare GAC podemos and advanced aqui também oxidation. For example, granular comparar carbon is currently being used carbono for ativo que está absorbing sendo color. utilizado The para organic compounds which remoção cause da color. cor And residual. you can try to compare E this in pode-se future with comparar isso advanced também no oxidation, for futuro example, with com ozonation, and outra see if which one, filtração e ver qual is, funciona melhor. let's say, more cost effective or more Qual profitable, é mais more eficaz, risk-friendly in long term. qual
And traz also menos you risco. E calculate the data também on carbon podemos footprint. So basically you are calcular o observing dado how much energy em you are using in pegada de pumping, carbono, how much energy is because of entender your quanta membrane energia é filtration utilizada pumping, por razão if you do use reverse bombeamento para osmosis or nano filtração, filtration in future, qual how você much está pumping utilizando, requirement you will quanto increase, how much bombeamento é energy you will necessário, increase. So se você precisa this aumentar ou platform will be baixar. used to basically Então, essa look into plataforma é all these utilizada para aspects, avaliar todos create esses data so aspectos, that criar os people dados, can compare in assim future pode haver comparação what no sort of futuro e technology entender is o tipo better de for tecnologia que é calculating carbon melhor footprint, para quality of water, pegada de and all carbono, other qualidade de parameters água, which are cor, important for any coloração project. da água. Okay? So Isso next tudo plan levando em probably would be consideração. going into E o MBR, próximo RO, and passo UV testing. é passar pelo teste, MBR, GAC, and instead of que nós chlorination, doing sabemos advanced que oxidation process, a such as ozonation, possibilidade de creating data oxidação for these e criando two dados para esse alternative tipo de filtração, process esses schemes. processos So going alternativos this que way and this existem, way. podendo ir para And cá ou para also lá, developing risk e mitigation and também management desenvolvendo framework. mitigação So de basically there is a risco lot of e data already gestão available in terms of what do are the risks, risco, how you manage. entendendo So como gerir new risk plan can be o developed based processo. on these Isso new pode ser strategies. desenvolvido com There base will nas be novas water quality estratégias monitoring e monitoramento da qualidade check de into água the para uncertainties involved, and this levar will provide a isso development adiante e evidence for policy development in the future. isso tudo traz Okay? evidência So with para this, I desenvolvimento will das stop políticas my no futuro. Bom, é isso que eu presentation, tinha para and minha if you need apresentação. further Se information, I vocês have some precisarem de printed mais documents informação, eu from tenho alguma Foundation of Water documentação Research. impressa You aqui can approach para me esse and I estudo can de share some of caso those documents e assim with you. posso Okay? compartilhar com Thank you very vocês. much again. Muito obrigado. Diferente de ontem, nós teremos o espaço para perguntas agora, logo após a palestra. Então, se alguém tem alguma pergunta, nós temos ainda um tempinho aí para fazê-las. Podem se manifestar. Quando não tem pergunta, é sinal que a palestra foi muito boa e tirou todas as dúvidas, né? Então, tem uma pergunta aqui, por favor. Só um instantinho para que o Devendra possa colocar o aparelho de tradução. Pois não. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a rede de distribuição lá nesse exemplo que você deu, que vai até as casas? Custo, alguma coisa assim? Ok? Obrigada. Yes. Okay. Looking into the aspect of the supply, Considerando o abastecimento, in a this distribuição. particular case Maybe you study, should take off your headphones. Otherwise, you'll hear the translation into so Portuguese. in this particular case study, Nesse basically, caso específico, you have supply to only two places, temos a distribuição para dois locais one apenas. nearby homes, As other one to the residências lawns for próximas drip irrigation. e irrigação. For these ones, Jardins. basically, the Nesses supply casos, details are not very different. Os You just needed detalhes an não extra diferem distribution muito. network Precisa to ter a rede supply de this reused water so abastecimento that it can be para fazer a distribuição da fed água into the reusada, toilet que flushing. chegará, então, The data that they have produced in there aos vasos is sanitários mainly about depois. how much Assim, of water that will be temos que saved, considerar o So it volume de gives água que data será for water economizada. company, Poderemos produzir dados how much para a they empresa de will água, be able to save water a quantity, agência de águas, and gives data quanta for água people, conseguirão how much less economizar, money they have to guardar pay. e para os So usuários people também com basically, for relação example, in my home, I ao get preço water bill menor que from the same pagarão por company. isso. Eu recebo, por It is exemplo, a divided conta into de two água parts: drinking water and em duas sewerage. partes. Drinking O water tratamento is de based esgoto e água on how potável. A much água I potável basically baseia-se use no in volume my que eu home. consumo Sewerage, there em is no casa. calculation because O there is esgoto no não é meter in the sewer. calculado. It's Não tem just como flat calcular charge. How esse many nível. people live Então, é and uma you got tarifa sewerage. So drinking water part is very good sempre because it is constante, based on sempre how igual. much you use. E assim, If because of o your modelo flushing, melhora, your porque baseia-se no use is uso. less, basically you Quanto are paying less money. menos você So for usar, water menos você company, pagará. they get a data into how much A money they empresa are de água, going to portanto, receberá dados basically da need to quantia build que vai this extra precisar para network, and how much of money is esse involved in adicional. tariffs in Qual terms será o of montante saving the water quantity. relacionado às In future, if they are applying tarifas this to cobradas. large areas,
they quando have to aplicado ao negotiate new grandes prices. Of águas, course, these are private é companies. They preciso don't want que to earn less money. negociem Okay? os, So they will as negotiate tarifas, os probably valores. Vão negociar prices from the government os office preços that a I partir da saved agência de half governo, money. provavelmente. Now I Então, need vão dizer, more agora high rate temos for the tanto, money I'm precisamos selling. aumentar a tarifa So that por um período de people tempo. E and private company, they both as win. empresas Because if privadas it e is os win usuários for ganham, only todos people, ganham. customers, it's not good for company. Porque se If apenas it's um only lado good for ganhar, não company, será bom people don't agree. para o outro. So basically they have Tem que to come ser with a tariff plan in which ganha-ganha. Precisam ter people um save plano some money tarifário para que consigam and company economizar saves a lot of um water. pouco de And dinheiro that's what they are e a looking into. empresa consiga economizar muita água. É Does isso it que answer? a gente fez. Respondi a Ok. pergunta? Podemos prosseguir? Então, agradecemos ao professor Devendra Saroj e vamos prosseguindo aqui.